Após toda a transformação, Isabel sentia-se renascida. O peso que antes a sufocava havia se transformado em força. Agora, caminhava com leveza, carregando em seu coração apenas gratidão. Esse sentimento de gratidão abriu espaço para um novo ciclo. E novo amor aconteceu de forma simples, quase despretensiosa e verdadeiro. Já deixe seu like e vamos para a história emocionante. Desde muito cedo, Isabel carregava um cansaço que não conseguia explicar. Não era apenas o peso das tarefas diárias ou do trabalho na lanchonete, mas algo mais profundo. Uma exaustão que parecia vir de dentro, como se sua alma estivesse sobrecarregada. Mesmo quando descansava, sentia que jamais recuperava suas forças. Era como se uma sombra a acompanhasse em silêncio. As pessoas ao seu redor admiravam sua força e dedicação. Porém, por trás do sorriso havia um vazio difícil de ser escondido. Isabel muitas vezes se perguntava por que se sentia tão pesada, mesmo quando não havia motivo aparente. Essa sensação a fazia acreditar que algo em sua vida estava fora do lugar. Esse peso invisível a impedia de aproveitar plenamente os momentos de alegria. Quando estava com amigos ou familiares, sentia-se desconectada, como se estivesse ali apenas de corpo presente. Era como se a felicidade não conseguisse atravessar a barreira da dor silenciosa que a prendia. Isabel percebia que carregava algo que não lhe pertencia. Aos poucos, começou a perceber que o peso não era apenas físico. Seu coração parecia apertado, como se abrigasse memórias que nunca viveu. Em alguns momentos, chorava sem saber por quê, como se sua alma lembrasse de histórias antigas. Essa intuição a deixava intrigada, mas também temerosa. Mesmo quando tentava ignorar essa sensação, ela retornava com força. Bastava uma situação difícil para que a dor invisível se manifestasse novamente. Isabel passou a acreditar que talvez estivesse destinada a viver assim, sempre com essa sombra ao seu lado. No entanto, dentro de si, havia também uma chama de esperança. Essa chama era pequena, mas insistente. Sussurrava que aquele peso não era natural, que havia algo além que precisava ser visto. Isabel começou a questionar. De onde vinha toda aquela dor? E por que parecia carregar um fardo que não era dela? Essas perguntas se tornaram cada vez mais fortes. O peso invisível também afetava sua autoestima. Muitas vezes, sentia-se menos do que os outros, como se não tivesse o mesmo direito de ser feliz. Comparava-se com pessoas ao seu redor e concluía que algo estava errado consigo. Essa crença a afastava ainda mais da leveza que tanto desejava. No fundo, Isabel sabia que havia algo escondido em sua história. Algo que precisava ser revelado para que pudesse seguir em paz. Mas, sem clareza, continuava caminhando, acreditando que precisava apenas suportar. Era assim que vivia. Entre a dor invisível e a força aparente. Esse fardo moldava sua forma de viver. As escolhas que fazia, os caminhos que seguia, tudo parecia influenciado por esse peso. Era como se sua vida estivesse sendo guiada por algo que não conseguia compreender. Essa sensação era sufocante, mas também lhe trazia um chamado para buscar respostas. E foi assim que Isabel começou sua jornada. Uma busca silenciosa por entender o peso que carregava. Não sabia ainda que esse caminho a levaria a descobertas profundas sobre sua linhagem. E que, ao olhar para trás, encontraria a chave para a liberdade que tanto buscava. Isabel sempre foi reconhecida por sua dedicação à família e aos amigos. Desde jovem aprendeu que deveria cuidar dos outros antes de cuidar de si. Essa crença a acompanhou por toda a vida, tornando-se parte de sua identidade. Para ela, amar significava se sacrificar, e viver era sinônimo de suportar. No trabalho, fazia horas extras sem reclamar, acreditando que era sua obrigação. Em casa, estava sempre disponível para ajudar a mãe, Clarice, e a apoiar os irmãos. Sua vida era uma sucessão de tarefas voltadas para o bem-estar dos outros. Mas, quando olhava para dentro, percebia que pouco sobrava para si mesma. Esse padrão a fazia sentir-se invisível. As pessoas elogiavam sua força e generosidade, mas raramente perguntavam como ela estava. Era como se seu papel fosse apenas servir, sem espaço para ter desejos próprios. Aos poucos, Isabel se acostumou a viver sem esperar nada em troca. Apesar disso, havia momentos em que sentia a falta de algo. Desejava ser cuidada, amada e reconhecida, mas reprimia esses sentimentos. Acreditava que não tinha direito a pedir nada, pois sua função era apenas dar. Essa anulação constante aprofundava o vazio que já carregava. O tempo foi passando, e Isabel se via cada vez mais distante de seus sonhos. Aquilo que um dia desejou realizar parecia impossível. Quando lembrava do que queria para si, sentia uma mistura de tristeza e resignação.
como se tivesse desistido de viver para si mesma. Essa vida dedicada ao outro também refletia em sua saúde emocional. Sentia-se constantemente cansada, esgotada, como se estivesse sempre em dívida com o mundo. Quanto mais dava, mais parecia faltar dentro de si. Era um ciclo de entrega e esvaziamento. Isabel se perguntava, em silêncio, até quando conseguiria viver assim? Sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem de mudar. O medo de decepcionar as pessoas era maior do que o desejo de cuidar de si. Assim, continuava a viver em função dos outros, esquecendo-se cada vez mais de quem era. Em alguns momentos, lembrava-se de sua avó, Madalena, que também havia vivido para os outros. Percebia que, de alguma forma, estava repetindo seu destino. Isso a fazia refletir se sua vida era realmente dela ou apenas uma continuação das mulheres de sua família. Apesar da dor, Isabel acreditava que precisava continuar. Achava que era sua responsabilidade carregar esse papel. Mas, no fundo, havia uma voz suave que dizia que ela também tinha direito à felicidade. Essa voz começava a se fortalecer, pedindo para ser ouvida. E assim, mesmo em meio à anulação, Isabel começou a despertar. O peso que carregava e a vida dedicada ao outro se tornariam os primeiros sinais de que algo maior precisava ser visto. Sua história estava apenas começando, e logo ela descobriria que não estava sozinha em sua dor. Com o passar dos anos, o corpo de Isabel começou a falar mais alto que sua mente. Dores constantes nos ombros, fadiga inexplicável e noites mal dormidas tornaram-se rotina. Por mais que buscasse médicos e tratamentos, nada parecia resolver. Era como se sua alma gritasse através do corpo, pedindo por atenção. Essas dores não eram fruto apenas do cansaço físico. Isabel sentia que havia algo mais profundo envolvido. Em alguns momentos, tinha a sensação de carregar o peso de outras pessoas. Era como se suas dores pertencessem a alguém antes dela, mas que agora se manifestavam em sua própria carne. Ao observar sua mãe, Clarice, percebia semelhanças. Clarice também sofria com dores e exaustão, como se carregasse uma vida inteira nos ombros. Já sua avó, Madalena, havia falecido jovem, deixando lembranças de uma mulher cansada e abatida. Isabel começou a perceber que talvez seu corpo estivesse ecoando essas histórias. Cada dor parecia trazer uma mensagem. Quando os ombros pesavam, era como se estivessem sustentando fardos que não eram dela. Quando o cansaço a dominava, lembrava de Clarice, que também vivia exausta. Era como se seu corpo fosse um elo vivo da linhagem feminina, repetindo e mostrando dores não resolvidas. Essa percepção trouxe inquietação. Isabel passou a questionar. Até que ponto sua dor era realmente sua? Será que carregava, sem perceber, o sofrimento de Clarice e Madalena? Essas perguntas ecoavam dentro dela, como se estivessem abrindo um caminho novo de compreensão. A cada nova crise de dor, Isabel se lembrava das histórias de sua família. Madalena, que viveu entre privações e silêncios. Clarice, que suportava sem reclamar. E até mulheres esquecidas como Maria e Ana. O corpo parecia trazer para o presente aquilo que havia sido calado no passado. Essa conexão a assustava, mas também despertava curiosidade. Isabel começava a sentir que seu corpo não era apenas biologia, mas também memória. Memória de dores, de amores interrompidos, de sacrifícios não reconhecidos. Cada célula parecia carregar um pedaço da história de sua linhagem. Mesmo sem entender plenamente, Isabel começou a olhar para suas dores de forma diferente. Já não as via apenas como problema, mas como mensagens. Era como se o corpo tentasse contar aquilo que a alma ainda não conseguia expressar. Essa nova visão plantou uma semente em sua consciência. Ao perceber isso, Isabel sentiu que talvez houvesse uma saída. Se conseguisse compreender e honrar essas dores, talvez encontrasse alívio. O corpo deixaria de ser apenas mensageiro da dor e se tornaria guia para a cura. Essa ideia trouxe esperança. E assim, Isabel seguiu em frente, agora mais atenta aos sinais do corpo. Cada dor era uma pista, cada fadiga, um chamado. Mal sabia ela que estava se aproximando de uma revelação profunda, a de que carregava não apenas sua vida, mas também o destino de sua família. A rotina de Isabel era marcada por longas horas na lanchonete onde trabalhava. Chegava cedo, servia clientes o dia inteiro e voltava tarde da noite. Apesar do esforço, o trabalho parecia nunca acabar e a sensação de vazio a acompanhava constantemente. Era como se todo aquele esforço não tivesse propósito. Os colegas a admiravam pela dedicação, mas poucos percebiam seu olhar cansado. Isabel sorria para todos, mas por dentro sentia-se cada vez mais esgotada.
O barulho dos pedidos, o cheiro constante de fritura e a correria do balcão tornaram-se uma prisão invisível. Mesmo quando recebia o salário, a sensação era de que faltava algo. O dinheiro pagava as contas, mas não nutria sua alma. Isabel se perguntava: é só isso a vida? Trabalhar sem parar e voltar para casa exausta? Esse pensamento a visitava quase todas as noites. No fundo, desejava algo mais. Sonhava em ter um tempo para si. Talvez estudar, viajar ou simplesmente descansar. Mas esses desejos eram engavetados, considerados luxos que não podia se permitir. A realidade parecia sufocar seus sonhos, transformando-os em lembranças distantes. Esse vazio também afetava sua forma de se relacionar. Nos poucos encontros amorosos que tinha, como com Carlos e depois Roberto, percebia que sempre oferecia mais do que recebia. Repetia o mesmo padrão de se anular, acreditando que precisava dar tudo para ser amada. Esses relacionamentos fracassados reforçavam o peso da solidão. Isabel voltava para casa e sentia o silêncio como um companheiro constante. O vazio do coração ecoava no vazio do trabalho, criando um ciclo difícil de romper. Quanto mais tentava preencher, mais percebia a falta. No entanto, havia momentos em que seu coração ainda sonhava. Ao ver casais conversando na lanchonete, imaginava como seria viver um amor leve, baseado em respeito e presença. Esse desejo permanecia oculto, mas nunca desaparecia completamente. Mesmo assim, Isabel acreditava que esse tipo de amor não era para ela. Repetia para si mesma que sua vida estava destinada apenas ao sacrifício. Acreditava que amar era sofrer, que viver era suportar. Essa crença a mantinha presa em uma vida sem brilho. Mas dentro de si havia uma voz insistente. Uma voz que dizia que havia mais, que sua história ainda não havia terminado. Essa voz a mantinha de pé, mesmo em meio ao cansaço. Era como um sopro de esperança que resistia ao vazio. Foi essa pequena chama que começou a guiar seus passos. Embora ainda não soubesse, Isabel estava se preparando para um encontro transformador. Um encontro que mudaria sua visão sobre si mesma, sua família e até sobre o amor. Os relacionamentos de Isabel sempre seguiam o mesmo padrão. No início, havia esperança, entusiasmo e a ilusão de que finalmente havia encontrado alguém diferente. Mas com o tempo, tudo se repetia. Ela se entregava demais, anulava-se e, no fim, ficava sozinha. Era como se estivesse presa a um destino já escrito. Com Carlos, seu primeiro grande amor, acreditou que encontraria estabilidade. Ele parecia atencioso, mas logo se mostrou distante, frio e incapaz de estar presente. Isabel tentava compensar essa ausência com dedicação exagerada, acreditando que, se esforçasse mais, seria amada. Mas nunca era suficiente. Depois veio Roberto, um homem que também despertou nela a esperança de um futuro. No entanto, a relação se tornou um reflexo da anterior. Novamente, Isabel carregava o peso da relação sozinha, acreditando que amar era suportar. Quando a relação terminou, ela se sentiu mais uma vez rejeitada. Esses fracassos começaram a corroer sua autoestima. Isabel passou a acreditar que o problema estava nela, que talvez não fosse digna de amor verdadeiro. Olhava para os casais ao redor e se sentia diferente, como se não tivesse direito à felicidade. O vazio se aprofundava a cada tentativa frustrada. Mesmo assim, não desistia totalmente. No fundo, havia um desejo de ser amada, de viver um amor leve e verdadeiro. Mas esse desejo parecia sempre distante, como uma promessa que nunca se cumpria. Isabel acreditava que o amor não era para ela, apenas para os outros. Essas experiências a faziam repetir os padrões de sua mãe, Clarice, e de sua avó, Madalena. Clarice também havia se envolvido em relações marcadas pelo sacrifício. Madalena, por sua vez, viveu na solidão, sem nunca ser reconhecida por completo. Isabel percebia que, de alguma forma, estava repetindo seus destinos. Em cada término, havia lágrimas e silêncio. Isabel voltava para casa, olhava para si no espelho e se perguntava: por que comigo sempre é assim? Mas não encontrava resposta. Apenas sentia um vazio maior, como se carregasse não apenas suas dores, mas as de todas as mulheres de sua linhagem. Esse ciclo parecia interminável. A cada novo começo, já havia dentro dela o medo do fim. Como se soubesse que estava apenas revivendo mais uma vez a mesma história. Esse medo a impedia de se entregar plenamente, e ao mesmo tempo a prendia ao sacrifício. No fundo, Isabel sonhava em quebrar esse padrão. Desejava conhecer um amor diferente, onde pudesse ser ela mesma, sem precisar se anular. Mas ainda não sabia como. A dor da repetição era maior do que sua força de mudança.
O ciclo de relacionamentos fracassados era mais do que azar ou destino. Era a expressão de algo maior, de histórias antigas que pediam reconhecimento. E Isabel estava prestes a descobrir que não estava sozinha nessa dor. Havia séculos de histórias pulsando dentro dela. A solidão era a companheira mais constante de Isabel. Estava com ela na lanchonete, no ônibus de volta para casa e no silêncio das noites. Mesmo cercada de pessoas, sentia-se invisível, como se ninguém realmente a enxergasse. Essa sensação a consumia por dentro. Havia momentos em que tentava disfarçar essa solidão com sorrisos e conversas. Mas no fundo, sentia-se deslocada. Via famílias unidas, casais apaixonados, amigos celebrando a vida. E se perguntava por que sua vida parecia sempre marcada pela ausência. Quando chegava em casa, a solidão se tornava ainda mais intensa. O silêncio ecoava pelas paredes, e Isabel muitas vezes chorava sozinha. O travesseiro guardava lágrimas que ninguém jamais veria. Era como se sua dor precisasse permanecer oculta, escondida do mundo. Essa solidão não era apenas atual. Isabel sentia que carregava a mesma sensação de Clarice e de Madalena. Lembrava-se da mãe sempre cansada, suportando em silêncio. E das histórias da avó, que viveu sozinha até o fim, sem reconhecimento. A solidão parecia ser um destino de sua linhagem. Em seus momentos mais frágeis, Isabel questionava se havia algo de errado consigo. Por que não conseguia construir uma vida de companhia, de amor e de presença? Essas perguntas não tinham resposta. Apenas aumentavam a dor que já sentia. O vazio também afetava seu corpo. O cansaço aumentava, as dores se intensificavam, como se a solidão tivesse um peso físico. Isabel percebia que estava se tornando prisioneira de um ciclo que não entendia. Um ciclo que parecia maior do que sua própria história. Apesar disso, havia uma força silenciosa dentro dela. Uma chama que dizia que a solidão não precisava ser seu destino final. Essa voz suave a mantinha de pé, mesmo quando tudo parecia perdido. Era como se algo maior a chamasse para olhar além. Isabel passou a perceber sinais em sua rotina. Pequenos encontros, frases soltas, livros e conversas que pareciam ter sido colocados em seu caminho. Esses sinais despertavam nela a sensação de que havia algo por trás de sua dor, algo que precisava ser visto. Essa intuição a fazia acreditar que havia uma explicação para tudo o que vivia, que sua solidão não era apenas fruto de escolhas ruins, mas parte de uma história maior. Essa esperança começava a iluminar seu coração. E assim, em meio à solidão silenciosa, Isabel começou a se abrir para a possibilidade de transformação. Mal sabia ela que sua vida estava prestes a mudar completamente. O que parecia apenas dor, em breve se revelaria como o caminho para sua cura. Com o tempo, Isabel começou a perceber que sua dor não era apenas sua. Em conversas com a mãe, Clarice, fragmentos de histórias antigas surgiam. Lembranças de sacrifícios, amores interrompidos e destinos marcados pelo silêncio. Isabel sentia que esses relatos tinham um peso especial em sua vida. Clarice falava pouco, mas suas pausas diziam muito. Em seus olhos, Isabel percebia dores que nunca haviam sido ditas em palavras. O mesmo acontecia quando ouvia histórias da avó, Madalena, que dedicou a vida inteira à família, mas morreu sem ser reconhecida plenamente. Entre as lembranças, também surgiam nomes quase esquecidos. Maria e Ana, mulheres da linhagem que ninguém mencionava. Eram histórias interrompidas, silenciadas, como se a família tivesse decidido apagar suas existências. Mas, de algum modo, Isabel sentia que elas ainda estavam vivas dentro dela. Quanto mais refletia, mais percebia que carregava essas mulheres em seu coração. Suas dores, suas escolhas e até suas renúncias pareciam estar refletidas em sua própria vida. Era como se a história das mulheres da família se repetisse em sua existência. Esse reconhecimento trouxe um misto de medo e clareza. Medo de nunca escapar desse destino, mas também clareza de que talvez ali estivesse a explicação para o peso que sempre sentiu. Não era apenas sobre Isabel. Era sobre uma linhagem inteira. Isabel começou a perceber que, inconscientemente, estava tentando dar voz às mulheres que foram caladas. Sua solidão, suas dores e até seus relacionamentos fracassados pareciam ecos das histórias de Clarice, Madalena, Maria e Ana. Era como se dissesse: "Eu continuo por vocês." Ao olhar para trás, sentia uma compaixão profunda por essas mulheres. Elas viveram em tempos diferentes, com menos escolhas, e suportaram dores inimagináveis. No entanto, ao mesmo tempo, Isabel desejava libertar-se dessa repetição. Queria honrá-las, mas também viver sua própria história.
Essa descoberta a abalou. Perceber que sua vida estava conectada a histórias tão antigas a fez refletir sobre o verdadeiro significado de pertencimento. Será que ela teria coragem de romper esse ciclo? Ou estaria condenada a repeti-lo como tantas outras? Apesar da incerteza, Isabel sentia que esse era um ponto de virada. Não podia mais negar as vozes que carregava dentro de si. Precisava encontrar uma forma de reconhecer essas histórias e, ao mesmo tempo, libertar-se delas. Assim, as mulheres esquecidas de sua família deixaram de ser apenas memórias distantes. Tornaram-se presenças vivas em sua alma, pedindo para serem vistas. Isabel estava pronta para escutá-las, mas também para escrever um novo capítulo em sua linhagem. Isabel percebeu que não era a primeira nem a última a carregar um fardo invisível. O peso vinha de longe, transmitido de geração em geração. Era como se sua família tivesse um pacto silencioso com a dor. E sem perceber, cada um herdava uma parte desse destino. Ao olhar para os homens da família, a mesma repetição se revelava. Seu avô João, por exemplo, foi descrito como um homem duro, incapaz de demonstrar afeto. Essa frieza marcou profundamente Clarice, que cresceu sem sentir o calor do cuidado paterno. Isabel percebia que a ausência de João ainda ecoava em sua própria vida. Clarice, por sua vez, aprendeu a suportar em silêncio. Sua dor nunca foi expressa, mas ficou guardada no corpo e no coração. Madalena, a mãe de Clarice, também viveu sob as marcas da privação, sobrevivendo sem nunca ser plenamente feliz. Isabel reconhecia nelas o reflexo de si mesma. O mais doloroso era perceber que essas histórias não foram escolhidas. Elas simplesmente se repetiam, como um fio invisível ligando as gerações. E Isabel, mesmo sem querer, havia se tornado parte desse legado, um legado que agora pesava em seus ombros. Esse reconhecimento a fez sentir tanto compaixão quanto revolta. Compaixão pelas mulheres que vieram antes, que não tiveram escolhas. Revolta por perceber que estava vivendo uma vida que não era inteiramente sua. Era como se fosse apenas um elo de uma corrente antiga. O peso dessa herança se manifestava de várias formas. Nos fracassos amorosos, no cansaço físico, na solidão constante. Isabel começava a entender que estava aprisionada em um emaranhamento familiar e que, para se libertar, precisaria olhar para essas raízes. No fundo, Isabel sabia que honrar sua família não significava repetir seus destinos. Honrar era reconhecer a dor e, ainda assim, escolher viver diferente. Essa consciência começava a nascer em seu coração, trazendo esperança de mudança. Mesmo assim, o medo era grande. Como romper com algo tão antigo? Como libertar-se de um peso que vinha não apenas de Clarice e Madalena, mas também de João, Maria, Ana e tantos outros? Essas perguntas a acompanhavam todos os dias. Apesar do medo, Isabel sentia que havia chegado o momento de olhar para tudo isso com coragem. Não poderia continuar vivendo como antes, ignorando o peso da linhagem. Precisava encontrar um caminho de cura, não apenas por si, mas também por todos que vieram antes e pelos que viriam depois. Assim, o legado de dor começou a se revelar não como condenação, mas como convite. Um convite para Isabel enxergar a história de sua família e, a partir dela, abrir espaço para um novo destino. Com o tempo, Isabel começou a perceber que sua vida não era guiada apenas por escolhas conscientes. Havia forças invisíveis que a levavam a repetir os mesmos caminhos. Relações fracassadas, dores no corpo, solidão, tudo parecia ter uma origem mais profunda. Era como se estivesse presa em um roteiro escrito antes de seu nascimento. Esses emaranhamentos familiares se manifestavam de maneira sutil. Em certas situações, Isabel se via reagindo como sua mãe, Clarice, sem perceber. Em outras, sentia emoções que não compreendia, como se fossem memórias antigas de sua avó, Madalena. Era um padrão silencioso, mas poderoso. Muitas vezes, Isabel se pegava fazendo escolhas que iam contra seus próprios desejos. Era como se algo a empurrasse para repetir histórias de dor. Mesmo quando tentava mudar, acabava voltando ao mesmo lugar. Esse movimento a fazia sentir-se prisioneira. O mais doloroso era perceber que não estava sozinha nesse destino. Outros membros da família também repetiam padrões semelhantes. O silêncio, as doenças, as separações, os abandonos. Cada história parecia se entrelaçar em uma teia invisível que aprisionava todos. Isabel sentia que sua vida era apenas uma continuação de algo maior, como se fosse chamada a carregar as dores que não foram vistas por gerações anteriores. Era uma lealdade silenciosa, que a fazia acreditar que só poderia amar se também sofresse. Esse amor cego a impedia de viver plenamente.
Ao confundir dor com amor, Isabel aceitava relacionamentos desequilibrados e se anulava constantemente. Era como se estivesse tentando reparar o que aconteceu com Clarice, Madalena e até com as esquecidas Maria e Ana. Esses emaranhamentos também se refletiam em seu corpo. O peso nos ombros, a fadiga constante, as lágrimas sem motivo aparente. Cada sintoma parecia trazer à tona uma memória que não era só sua. Era a forma que sua alma encontrou para mostrar a necessidade de olhar para trás. Por mais doloroso que fosse, Isabel começava a perceber que havia um sentido em tudo isso, que esses padrões existiam para serem reconhecidos. Ao invés de se revoltar, sentiu que talvez precisasse honrar essas histórias, mas sem repeti-las. Essa consciência foi como uma luz em meio à escuridão. Isabel entendeu que não estava amaldiçoada, mas emaranhada, e que havia uma forma de se libertar, desde que tivesse coragem de olhar para tudo aquilo de frente. Assim, os emaranhamentos deixaram de ser apenas sofrimento. Tornaram-se um chamado para Isabel enxergar a verdade de sua linhagem. Um convite silencioso para romper correntes antigas e finalmente abrir espaço para o novo. O peso de toda essa repetição começou a se tornar insuportável. Isabel sentia que não poderia continuar vivendo daquela forma. A cada dia, a solidão parecia mais sufocante e as dores físicas mais intensas. Algo dentro dela clamava por mudança, como um grito contido há muito tempo. Esse chamado se manifestava em pequenos sinais. Uma frase ouvida por acaso, um livro encontrado em uma prateleira, uma conversa inesperada. Tudo parecia apontar para a mesma direção. Havia algo além da dor, algo que ela ainda não conhecia. Isabel começou a prestar atenção a esses sinais. Percebia que não eram coincidências, mas mensagens que a vida colocava em seu caminho. Essa percepção despertava nela uma esperança silenciosa, como se estivesse sendo guiada por algo maior. Em alguns momentos, duvidava de si mesma. Perguntava-se se não estaria apenas imaginando. Mas, em seu coração, sentia que não era ilusão. Havia uma força sutil, mas real, chamando-a para olhar para além do que conhecia. Essa força a impulsionava a buscar respostas. Isabel sentia que precisava compreender de onde vinha tanto peso, por que repetia as mesmas histórias. Sabia que havia algo escondido em sua família, algo que precisava ser revelado. Apesar do medo, a esperança crescia. Era como se estivesse prestes a atravessar uma porta desconhecida. A dor que antes parecia um fardo agora se transformava em um convite. E Isabel se sentia cada vez mais pronta para aceitar. Esse chamado também lhe trouxe coragem. Pela primeira vez, pensou que talvez pudesse viver diferente. Que não precisava repetir o destino de Clarice, Madalena, Maria e Ana. Essa ideia a fortalecia e dava sentido ao sofrimento que até então parecia inútil. Isabel começou a imaginar como seria sua vida se pudesse se libertar. Pensava em ter relacionamentos saudáveis, em sentir leveza no corpo, em viver em paz consigo mesma. Esses pensamentos a motivavam a seguir em frente. Embora ainda não soubesse como, Isabel decidiu que atenderia a esse chamado. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a dar o primeiro passo. Algo dentro dela dizia que valeria a pena. E assim, guiada por uma força invisível, Isabel iniciou sua busca. Mal sabia que esse caminho a levaria a descobertas profundas sobre sua linhagem, e que, através desse processo, encontraria não apenas a cura, mas também a chance de viver um amor verdadeiro. Em meio à sua busca por respostas, Isabel conheceu a constelação familiar quase por acaso. Uma colega de trabalho comentou sobre uma vivência que havia participado, descrevendo-a como transformadora. As palavras despertaram imediatamente sua curiosidade. Isabel sentiu que talvez estivesse ali a chave que tanto procurava. A princípio, houve desconfiança. Nunca havia participado de nada parecido e tinha medo do que poderia encontrar. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna a impulsionava a dar esse passo. Era como se sua alma soubesse que aquele era o caminho. Ela começou a pesquisar mais sobre o tema. Descobriu que a constelação buscava revelar dinâmicas ocultas das famílias, trazendo à luz o que estava escondido. Quanto mais lia, mais percebia que tudo fazia sentido com o que estava vivendo. Isabel se identificava com cada descrição, as repetições inconscientes, os destinos herdados, o peso das gerações. Tudo parecia falar diretamente com sua história. Sentiu que não poderia ignorar aquele chamado. Com o coração acelerado, decidiu se inscrever em um encontro. Não sabia ao certo o que esperar, mas confiava que precisava estar ali. Essa decisão já representava uma ruptura com o ciclo de silêncio que havia marcado sua vida até então.
Nos dias que antecederam a vivência, sentiu medo e ansiedade. Perguntava-se se teria coragem de olhar para as dores que evitou por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança crescente de que encontraria respostas. Quando chegou ao espaço da constelação, foi recebida com acolhimento. O ambiente transmitia calma, como se fosse um lugar seguro para revelar segredos antigos. Isabel sentiu que, finalmente, estava pronta para dar voz ao que estava oculto. Enquanto ouvia as histórias de outras pessoas, percebia que não estava sozinha. Cada relato parecia refletir algo de sua própria vida. Essa conexão a fortalecia, mostrando que sua dor fazia parte de algo maior. Ao se preparar para participar, Isabel respirou fundo. Sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Era a chance de enxergar além do que sempre havia conhecido. A chance de libertar-se. Assim, com coragem e coração aberto, Isabel deu início à sua primeira experiência com a constelação familiar. Não sabia ainda o que aconteceria, mas sentia que estava prestes a iniciar uma verdadeira transformação. Quando a vivência começou, Isabel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As pessoas escolhidas para representar membros de sua família pareciam de forma inexplicável carregar suas dores. Era como se a alma da família tivesse encontrado uma forma de se manifestar ali. Ao observar os movimentos, Isabel ficou impressionada. Clarice, sua mãe, e Madalena, sua avó, surgiam simbolicamente diante dela. Mesmo sem estarem presentes fisicamente, suas dores, silêncios e renúncias se revelavam com clareza. O impacto foi profundo. Isabel percebeu que carregava dores que não eram suas, mas de Clarice e Madalena. A repetição em seus relacionamentos e sua solidão tinham raízes nesses destinos. Era como se, inconscientemente, dissesse: "Eu sigo por vocês." A cada gesto dos representantes, uma parte de sua história se revelava. As mulheres esquecidas, como Maria e Ana, também apareceram no campo. Isabel sentiu um peso imenso ao reconhecer que elas haviam sido excluídas da memória familiar. O coração de Isabel se encheu de compaixão. Chorou intensamente, como se cada lágrima fosse um grito antigo pedindo reconhecimento. Era doloroso, mas também libertador. Pela primeira vez, estava vendo com clareza o que antes estava escondido. Essa revelação a fez compreender que não era fraca ou incapaz como pensava. Estava apenas emaranhada nas histórias da família. Esse entendimento trouxe alívio imediato, como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Aos poucos, Isabel começou a sentir uma nova energia em seu corpo. O peso que antes a sufocava parecia se dissolver. Era como se, ao reconhecer essas histórias, uma parte dela se libertasse. No entanto, também havia medo. Medo de não conseguir sustentar o que havia descoberto, de voltar a repetir tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, havia confiança. A sensação de que aquele era apenas o começo de sua cura. Ao final da vivência, Isabel saiu diferente. Mais leve, mais consciente, mais conectada com sua própria alma. O caminho ainda seria longo, mas agora sabia que era possível trilhar uma nova estrada. E assim, em seu primeiro contato com as dinâmicas ocultas, Isabel descobriu que não estava sozinha em sua dor. Sua família inteira estava com ela, pedindo para ser reconhecida. E ao dar esse passo, Isabel começou a se libertar. Ao avançar na constelação, Isabel foi conduzida a olhar diretamente para Clarice, sua mãe. Sentiu a dor silenciosa que Clarice carregava, uma vida inteira de renúncias e sacrifícios. Era como se a mãe tivesse aprendido a suportar sem jamais pedir ajuda. Isabel chorou ao perceber o quanto havia repetido esse padrão. Logo depois, o campo trouxe à tona a presença de Madalena, sua avó. A história de uma mulher que dedicou tudo à família, mas que partiu cedo, exausta e sem reconhecimento. Isabel sentiu uma dor profunda, como se aquela ferida ainda estivesse aberta em sua alma. Ao enxergar Clarice e Madalena diante de si, Isabel compreendeu que seu peso não era apenas seu. Cada lágrima que escorria de seus olhos parecia lavar dores que vinham de gerações. Era um encontro com a verdade, por mais difícil que fosse de suportar. Nesse momento, Isabel se ajoelhou, em silêncio, como um gesto de respeito. Honrou a força de Clarice, que sobreviveu em meio ao sofrimento. Honrou também Madalena, que abriu caminhos com sua coragem, ainda que às custas de sua própria vida. Esse gesto simbólico foi como um portal. Isabel sentiu que as duas mulheres olhavam para ela com ternura, como se dissessem: "Filha, você pode viver diferente." Essa sensação trouxe um alívio que ela nunca havia experimentado antes. O reconhecimento das dores da mãe e da avó também trouxe compreensão.
Isabel deixou de culpar Clarice por sua frieza, entendendo que era apenas o reflexo de uma história maior. Sentiu que, ao olhar para trás com compaixão, o presente começava a se transformar. Embora doloroso, esse encontro foi também libertador. Isabel percebeu que não precisava carregar tudo o que veio antes. Podia honrar as mulheres da família sem repetir seus destinos. Essa descoberta abriu espaço para um novo olhar sobre si mesma. A cada respiração, Isabel sentia-se mais leve. Era como se o peso nos ombros diminuísse lentamente. O corpo respondia à alma, mostrando que algo profundo estava acontecendo dentro dela. Esse momento também trouxe uma promessa silenciosa. Isabel prometeu a si mesma viver de forma diferente. Não como negação de Clarice e Madalena, mas como continuidade da força delas. Uma continuidade agora transformada pela consciência. Assim, ao reconhecer as dores da mãe e da avó, Isabel abriu uma porta para sua própria cura. Entendeu que o passado não precisava ser repetido. Poderia, sim, ser respeitado e, a partir dele, criar uma nova história. Depois dessa revelação, Isabel compreendeu a força das lealdades invisíveis. Sem perceber, havia se conectado ao sofrimento de Clarice e Madalena como forma de pertencimento. Era como se dissesse inconscientemente: eu sigo vocês para que não fiquem sozinhas. Essa lealdade, embora nascida do amor, havia se transformado em prisão. Isabel percebia que sua solidão, seus fracassos amorosos e até suas dores físicas eram expressões dessa ligação. Era como se vivesse para manter vivo o que não havia sido resolvido no passado. O mais surpreendente foi perceber que esse amor cego não era apenas dela. Muitas pessoas em sua família também repetiam histórias semelhantes. Era um padrão coletivo, passado de geração em geração, sustentado pelo silêncio e pela dor não dita. Isabel entendeu que o amor verdadeiro não exige sacrifício. Honrar Clarice e Madalena não significava repetir suas dores. Pelo contrário, significava reconhecer seus destinos e escolher viver diferente. Essa consciência a libertava de uma lealdade inconsciente. Foi nesse momento que começou a sentir compaixão por si mesma. Até então, culpava-se por não conseguir ser feliz. Mas agora percebia que estava apenas tentando amar de uma forma distorcida. Essa percepção trouxe um perdão profundo para consigo mesma. A lealdade invisível era como uma corrente que a prendia. Ao enxergá-la, Isabel sentiu que podia finalmente soltá-la. Não como rejeição, mas como gesto de respeito. Ao soltar, estava dizendo: eu vejo vocês, mas sigo o meu próprio caminho. Esse gesto interno trouxe lágrimas de alívio. Pela primeira vez, Isabel sentiu que tinha direito de viver de forma plena. O peso de gerações parecia começar a se dissolver, abrindo espaço para a leveza que tanto desejava. A descoberta da lealdade invisível também a fez perceber a força da consciência. O que antes era repetição cega, agora podia se transformar em escolha. E essa escolha estava em suas mãos. Com essa clareza, Isabel começou a sonhar novamente. Sonhar com uma vida em que o amor não fosse dor, mas presença. Uma vida em que pudesse se olhar no espelho e reconhecer-se inteira. Assim, ao compreender a força da lealdade invisível, Isabel deu mais um passo em sua jornada de cura. Um passo que a aproximava de si mesma, de sua liberdade e de um futuro cheio de possibilidades. Durante a vivência, Isabel percebeu algo ainda mais profundo. Além de Clarice e Madalena, outras mulheres surgiram no campo da constelação. Nomes que ela quase não conhecia: Maria e Ana. Mulheres esquecidas, silenciadas pela própria família. Essas presenças a impactaram fortemente. Isabel nunca havia ouvido muitas histórias sobre elas, apenas referências rápidas, quase como se não tivessem existido. Agora, ali, suas dores e destinos se revelavam. Era como se pedissem para finalmente serem vistas. Isabel chorou ao perceber que carregava também o peso dessas mulheres. Vidas marcadas por exclusão, perdas e solidão. O silêncio em torno de seus nomes havia se transformado em repetição em sua própria vida. Era como se a família tivesse tentado apagar suas existências, mas a dor permanecesse. No campo da constelação, Isabel se aproximou simbolicamente dessas mulheres. Em silêncio, reconheceu suas histórias. Cada gesto era um convite para dizer: eu vejo vocês, eu honro o que viveram, mas sigo a minha própria vida. Essa revelação trouxe uma onda de compaixão. Isabel sentiu que, ao reconhecer Maria e Ana, algo dentro dela se reorganizava. Era como se aquelas mulheres, antes esquecidas, finalmente encontrassem um lugar em seu coração. A presença dessas ancestrais também trouxe clareza. Isabel percebeu que sua solidão não era apenas dela,
mais um eco das exclusões do passado. O vazio que sentia estava ligado a histórias interrompidas que nunca haviam sido reconhecidas. Esse reconhecimento foi libertador. Isabel compreendeu que não precisava repetir os destinos de Maria e Ana. Ao dar-lhes um lugar em sua memória, já estava quebrando o ciclo de esquecimento. Era uma forma de cura que se estendia além dela. O campo parecia mais leve após esse gesto. Isabel sentiu que as mulheres esquecidas descansavam em paz. E, ao mesmo tempo, ela própria sentia-se mais livre, como se tivesse devolvido um peso que não era seu. Esse momento também trouxe um profundo senso de pertencimento. Isabel percebeu que fazia parte de uma linhagem rica, complexa, com dores e forças, e que, ao honrar todas as mulheres, podia finalmente encontrar seu próprio lugar. Assim, a revelação das mulheres esquecidas marcou um divisor de águas. Isabel deixou de carregar o fardo do silêncio. Ao dar voz a quem foi calada, abriu espaço para que sua própria voz pudesse florescer. Após reconhecer sua mãe, sua avó e as mulheres esquecidas, Isabel sentiu que havia chegado a hora de soltar. Durante toda a vida, carregou dores que não lhe pertenciam. Agora, diante do campo da constelação, decidiu devolver o que não era seu. Com o coração acelerado, imaginou-se entregando simbolicamente aqueles fardos. Cada dor, cada solidão, cada repetição. Tudo era devolvido a quem de fato pertencia, mas com profundo respeito. Não era rejeição, era honra. Isabel chorava intensamente enquanto fazia esse movimento interno. Sentia o peso sair de seus ombros, como se finalmente pudesse respirar plenamente. Era um gesto simples, mas poderoso, capaz de mudar sua vida. Ao devolver, Isabel dizia em silêncio: "Querida mãe, querida avó, queridas ancestrais, eu vejo vocês. Eu honro o que viveram, mas sigo apenas com o que é meu." Essas palavras ecoaram em sua alma como libertação. Nesse instante, sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. O corpo relaxou, a mente se acalmou e o coração se abriu. Era como se finalmente pudesse ser dona de si mesma. Esse gesto também trouxe clareza sobre o amor. Isabel percebeu que amar não era carregar a dor do outro, mas respeitar seu destino. O verdadeiro amor dava liberdade, não prisão. Essa descoberta foi uma chave em sua jornada. Ao devolver, Isabel também abriu espaço para o novo. Já não estava sobrecarregada por histórias antigas. Podia sonhar novamente, criar sua própria vida. Esse vazio fértil era a promessa de um futuro diferente. Esse processo trouxe um profundo senso de gratidão. Gratidão por Clarice, Madalena, Maria e Ana. Gratidão por João, e até pelos homens que, de alguma forma, também influenciaram sua história. Cada um havia feito parte do caminho que agora se transformava em cura. Embora soubesse que a jornada estava apenas começando, Isabel já sentia o renascimento. O peso de gerações deixava de ser uma condenação e se transformava em força de vida. Uma força que agora estava disponível para ela. Assim, o momento de devolver o que não era seu se tornou o ponto de virada. Isabel finalmente se libertou dos emaranhamentos, abrindo espaço para viver sua própria história. Uma história de amor, leveza e presença. Após a vivência, Isabel sentiu algo mudar dentro de si. O peso que a acompanhava há anos parecia ter sido retirado. O corpo, antes cansado e rígido, agora experimentava uma leveza inesperada. Era como se uma nova energia começasse a circular em sua vida. Essa transformação não foi apenas física, mas também emocional. Isabel percebeu que os pensamentos de culpa e insuficiência começaram a se dissolver. Já não se via como uma mulher fadada à dor, mas como alguém capaz de escolher um novo caminho. Nos dias seguintes, chorava sem motivo aparente. Mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza, e sim de alívio. Cada choro parecia lavar antigos pesos, abrindo espaço para algo novo florescer em seu coração. Esse processo também trouxe silêncio interior. Isabel, que antes vivia em constante conflito consigo mesma, agora experimentava momentos de paz. O silêncio já não era vazio, mas presença. Uma presença acolhedora que lhe trazia calma. Apesar do alívio, havia também medo. Perguntava-se se essa leveza duraria ou se voltaria a cair nos velhos padrões. Mas, ao mesmo tempo, havia uma confiança silenciosa. Era como se sua alma dissesse: "Dessa vez é diferente." Aos poucos, Isabel começou a se reconectar com pequenas alegrias. Sentir o vento no rosto, ouvir uma música, caminhar sem pressa. Coisas simples que antes passavam despercebidas agora tinham um sabor especial. Esse despertar trouxe também gratidão. Isabel se sentia grata por cada passo que havia dado até ali, grata pela coragem de olhar para o passado e pela oportunidade de transformá-lo em vida.
Sua relação consigo mesma começou a mudar. Ao invés de se criticar, passou a se acolher. Reconhecia sua história com ternura, compreendendo que tudo o que viveu a havia conduzido até aquele momento de cura. Esse processo de libertação não foi linear. Havia dias de dúvida, em que os antigos pensamentos voltavam. Mas, mesmo nesses momentos, Isabel já não se sentia prisioneira. Sabia que tinha escolha, e essa consciência fazia toda a diferença. Assim, o processo de cura tornou-se um renascimento. Isabel sentia que estava, enfim, caminhando em direção à vida que sempre desejou. Uma vida mais leve, autêntica e cheia de possibilidades. Ao devolver o que não era seu, Isabel percebeu um espaço novo dentro de si. Esse espaço não era vazio, mas fértil, como um campo pronto para florescer. Pela primeira vez, sentia que havia lugar para seus próprios sonhos e desejos. Esse espaço interno trouxe uma sensação de liberdade. Isabel já não estava mais sobrecarregada pelas histórias de Clarice, Madalena, Maria e Ana. Agora podia se permitir ser apenas Isabel, com sua própria identidade e caminho. Esse novo estado também mudou sua forma de olhar para a vida. Antes, tudo parecia pesado e sem sentido. Agora, cada dia era uma oportunidade de recomeçar. O simples fato de acordar trazia a esperança de novos horizontes. Ao perceber esse espaço, Isabel começou a se abrir para a criatividade. Ideias antigas, como estudar, viajar ou até mudar de trabalho, surgiram novamente em sua mente. Não eram apenas sonhos distantes, mas possibilidades reais. Esse movimento interno também afetou sua forma de se relacionar. Isabel já não buscava alguém para preencher seu vazio. Ao contrário, desejava encontrar alguém para compartilhar sua plenitude. Essa mudança seria a base para um futuro diferente. O espaço interno também a reconectou com sua espiritualidade. Isabel sentia que havia algo maior guiando seus passos. Um fluxo de vida que a sustentava, mesmo quando não compreendia tudo. Essa conexão lhe dava confiança para seguir. Mesmo nos momentos de dúvida, esse espaço permanecia. Era como um refúgio interno, onde podia descansar e se reencontrar. Isabel descobriu que a verdadeira força vinha desse lugar silencioso e fértil dentro dela. Esse despertar trouxe uma nova visão sobre o tempo. Já não tinha pressa, entendia que cada etapa tinha seu valor. O importante era seguir em frente, passo a passo, confiando no processo. Isabel também percebeu que podia sonhar novamente com o amor. Não como uma necessidade desesperada, mas como uma escolha. Um amor que fosse leve, presente e verdadeiro. Esse desejo começou a brotar suavemente em seu coração. Assim, o espaço interno que se abriu após a entrega tornou-se seu maior tesouro. Um presente conquistado com coragem e verdade. E foi a partir desse espaço que Isabel começaria a construir o futuro que sempre desejou. Após liberar os pesos da linhagem, Isabel começou a redescobrir quem realmente era. Já não se via apenas como filha de Clarice, neta de Madalena ou repetidora de destinos antigos. Pela primeira vez, se via como Isabel, uma mulher única, com voz e história próprias. Esse reencontro foi como olhar-se no espelho de forma diferente. Ao invés de enxergar apenas as marcas da dor, passou a ver a beleza de sua essência. Descobriu uma mulher sensível, forte e cheia de potencial. Uma mulher que, por tanto tempo, havia ficado escondida. Isabel percebeu que não precisava mais se anular para agradar os outros. Podia dizer sim ou não, com verdade, sem medo de decepcionar. Essa autonomia trouxe um senso de dignidade que nunca havia experimentado antes. Em pequenos gestos, começou a afirmar sua identidade. Escolhia roupas que gostava, dedicava tempo para hobbies esquecidos e, principalmente, cuidava de si com carinho. Cada atitude simples era uma forma de dizer: eu existo, eu importo. Esse reencontro também trouxe clareza sobre seus limites. Isabel compreendeu que não precisava carregar responsabilidades além das suas. Podia ajudar quem amava, mas sem perder a si mesma no processo. Essa consciência trouxe leveza em suas relações. A identidade de Isabel não estava mais presa ao sacrifício. Agora estava enraizada no amor próprio e na liberdade. Essa mudança era visível em sua postura, em seu olhar e até no modo como falava. Uma nova mulher começava a nascer. Ao se reencontrar, Isabel também se aproximou de sua verdadeira vocação. Sonhos que estavam adormecidos voltaram a ganhar vida. Sentiu que ainda havia muito a realizar e que nunca era tarde para começar de novo. Esse processo também trouxe reconciliação com o passado. Isabel já não via sua história como um fardo, mas como um caminho de aprendizado. Reconhecia que cada dor a havia conduzido ao reencontro consigo mesma. Esse renascimento interno fortaleceu sua confiança. Isabel passou a acreditar em si de forma genuína. Sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha uma base sólida.
sua própria identidade. Assim, Isabel se reencontrou com sua essência. Descobriu que ser quem realmente é, não apenas possível, mas libertador. Esse reencontro seria o alicerce para o amor verdadeiro que, em breve, entraria em sua vida. Ao resgatar sua identidade, Isabel também começou a refletir sobre o amor. Percebeu que durante anos confundiu amor com sacrifício. Acreditava que amar significava suportar, carregar e até anular-se. Agora compreendia que isso era apenas repetição dos padrões de sua família. Recordou-se de sua mãe, Clarice, que sempre se sacrificou em silêncio, e de sua avó, Madalena, que viveu na renúncia até o fim. Isabel entendia que havia herdado essa visão distorcida de amor, mas agora sabia que era possível viver diferente. Amar, descobriu, não é carregar a dor do outro. Amar é estar presente, respeitar e caminhar lado a lado. Essa clareza foi como uma chave que abriu novas perspectivas. Pela primeira vez, sentiu que poderia viver um amor sem perder a si mesma. Essa compreensão mudou também sua forma de olhar para os antigos relacionamentos. Com Carlos e Roberto, percebeu que buscava apenas reparar ausências do passado, tentava preencher vazios herdados, sem perceber que se esquecia de si. Agora, Isabel sabia que não precisava repetir esse padrão. O amor verdadeiro não exigia sofrimento, mas autenticidade. Não era sobre salvar ou ser salva, mas sobre compartilhar a vida de forma equilibrada. Essa nova visão trouxe esperança. Isabel começou a acreditar que poderia viver um relacionamento saudável, algo que antes parecia impossível. Sentia que, ao mudar internamente, também atraía novas possibilidades para sua vida. Com essa clareza, Isabel se permitiu sonhar novamente. Sonhava em encontrar alguém que a visse como realmente era, sem exigir que se anulasse. Um amor em que pudesse ser livre e inteira. Essa diferença entre amor e sacrifício também a reconectou com a alegria de viver. Isabel percebeu que o amor começava dentro dela mesma, no cuidado e respeito por sua própria vida. Esse aprendizado se tornou um marco. Isabel já não aceitava qualquer tipo de relacionamento. Agora tinha critérios claros: presença, respeito e reciprocidade. Esse discernimento era fruto de sua cura. Assim, ao compreender a diferença entre amor e sacrifício, Isabel deu mais um passo em sua jornada. Um passo que abriria o caminho para o encontro com o amor verdadeiro que a esperava em breve. Com a clareza recém-descoberta, Isabel começou a enxergar o amor de outra forma. Já não o via como um fardo ou como sinônimo de sacrifício. Agora compreendia que o amor verdadeiro deveria ser leve, livre e recíproco. Essa visão a enchia de esperança. Pequenos gestos passaram a ganhar novos significados. Quando via um casal caminhando de mãos dadas, não sentia mais inveja ou tristeza. Via uma possibilidade para si mesma, algo que poderia experimentar de maneira saudável. Era como se o mundo abrisse novas portas. Esse florescimento interior trouxe uma nova energia à sua vida. Isabel passou a irradiar mais confiança e serenidade. Pessoas ao seu redor começaram a notar sua transformação, elogiando sua postura e seu brilho no olhar. A visão distorcida do passado já não tinha mais tanto poder. Isabel se lembrava das histórias de Clarice e Madalena, mas agora as via como parte do passado, não como destino. Podia honrá-las sem repetir seus padrões. Esse novo olhar também mudou sua forma de se relacionar consigo mesma. Isabel passou a se tratar com mais respeito e amor. Descobriu que cuidar de si era a base para qualquer relacionamento saudável que desejasse construir. Os antigos medos começaram a dar lugar à confiança. Isabel já não se via como alguém condenada à solidão. Pelo contrário, acreditava que era possível viver um amor verdadeiro, desde que fosse fiel a si mesma. Essa transformação também a aproximou de pessoas diferentes. Novas amizades surgiram, baseadas em trocas genuínas e leves. Cada encontro parecia reforçar a ideia de que a vida tinha muito a oferecer quando se estava aberta. Isabel percebeu que estava florescendo por dentro. Era como uma árvore que, após um inverno rigoroso, começava a brotar novamente. Esse renascimento trazia não apenas esperança, mas também alegria genuína. Esse florescimento foi um marco em sua jornada. Isabel já não era a mulher sobrecarregada de antes. Agora era uma mulher que acreditava no amor, mas sem ilusões. Acreditava em um amor real, possível e presente. Assim, Isabel seguiu sua caminhada com o coração mais aberto. Sabia que ainda havia muito a viver, mas já não tinha medo. Estava pronta para receber o que a vida lhe reservava, inclusive o amor. Ao florescer internamente, Isabel também começou a resgatar seu valor. Durante anos, acreditou que não era suficiente,
que precisava se sacrificar para ser amada. Agora, percebia que seu valor não dependia do reconhecimento dos outros, mas do simples fato de existir. Esse reencontro foi transformador. Isabel se olhava no espelho e via uma mulher forte, corajosa e digna de amor. Já não enxergava apenas as marcas da dor, mas também a beleza da superação. Cada olhar era um gesto de reconciliação consigo mesma. O sentimento de pertencimento também se fortaleceu. Isabel compreendeu que fazia parte de uma linhagem e de um mundo maiores. Não precisava provar nada para ter seu lugar. Seu pertencimento era natural, dado pelo simples ato de viver. Essa nova percepção trouxe paz. O medo de ser rejeitada ou abandonada perdeu força. Isabel sabia que, mesmo que alguém não a aceitasse, ela já tinha um lugar no mundo. Esse entendimento a libertou de muitas inseguranças. Com esse reencontro, também veio a autoconfiança. Isabel passou a acreditar em suas escolhas, sem depender tanto da validação alheia. Cada decisão, por menor que fosse, era um ato de afirmação de si mesma. Essa confiança refletiu-se em sua postura no trabalho e nas relações. Os colegas passaram a respeitá-la mais, notando sua nova segurança. Nas amizades, Isabel deixou de aceitar relações unilaterais, priorizando aquelas que eram recíprocas. O reencontro com o valor próprio também a aproximou ainda mais de sua espiritualidade. Isabel sentia que sua vida estava alinhada a algo maior. Essa conexão a lembrava constantemente de que nunca estava sozinha. Esse processo também a preparou para o amor romântico. Isabel sabia que só poderia viver um relacionamento saudável ao reconhecer primeiro o próprio valor. Esse aprendizado era a base de tudo o que viria. Agora, Isabel caminhava mais ereta, mais firme, mais consciente de si. Cada passo refletia sua dignidade. Era como se dissesse ao mundo: eu pertenço, eu tenho valor e eu escolho viver plenamente. Assim, o reencontro com seu valor e pertencimento se tornou um pilar de sua transformação. Um passo essencial para que pudesse receber o amor que estava prestes a chegar em sua vida. Com o coração renovado, Isabel começou a sentir que o amor verdadeiro era possível. Já não o via como um sonho distante, mas como algo real, que poderia acontecer em sua vida. Essa percepção enchia sua alma de esperança e expectativa. Isabel não buscava mais alguém para preencher seus vazios. Agora, queria alguém que caminhasse ao seu lado, respeitando sua individualidade. Essa mudança de perspectiva foi crucial, pois libertou seu coração das antigas ilusões de dependência. Ela percebeu que só estava pronta para o amor depois de se reconciliar consigo mesma. Foi ao reconhecer seu valor, honrar sua história e libertar-se dos emaranhamentos que criou espaço para um novo relacionamento. Essa possibilidade trouxe um brilho diferente em seus dias. Isabel passou a olhar para o futuro com mais alegria, imaginando como seria compartilhar a vida de forma leve e verdadeira. O simples ato de sonhar já era uma conquista. O amor que Isabel desejava não era mais baseado em dor ou sacrifício. Era um amor que incluía liberdade, respeito e presença. Essa visão se tornou sua nova bússola, guiando suas escolhas e expectativas. Isabel começou a se abrir também para novas conexões. Permitiu-se conhecer pessoas sem carregar o peso do passado. Cada encontro era visto como uma oportunidade de aprendizado e troca, sem a pressão de suprir uma carência. Essa abertura trouxe uma sensação de paz. Isabel já não estava ansiosa para encontrar alguém. Sabia que, quando fosse a hora certa, o amor chegaria. Essa confiança a libertou do desespero e a colocou em sintonia com a vida. Ela se sentia como um jardim que floresce naturalmente, sem pressa, apenas seguindo o ritmo do tempo. O amor que viria seria fruto desse florescimento interno, não de busca desenfreada. Esse momento também a fez refletir sobre gratidão. Isabel percebia que cada passo, inclusive as dores, a havia preparado para esse novo amor. Nada havia sido em vão. Assim, Isabel se abriu de verdade para a possibilidade de viver o amor verdadeiro. Um amor que nasceria não da falta, mas da plenitude. E com isso, seu coração se tornava cada vez mais receptivo para o que estava por vir. Ao refletir sobre o amor, Isabel compreendeu que a maior forma de amar era estar presente. Não se tratava de grandes gestos ou sacrifícios, mas da capacidade de estar inteira em cada momento. Essa percepção mudou profundamente sua forma de se relacionar. Nos antigos relacionamentos, Isabel percebia que nunca esteve verdadeiramente presente. Estava sempre ocupada em agradar, em carregar, em salvar o outro. Agora entendia que isso não era amor, mas repetição de padrões antigos. Estar presente significava ouvir com atenção, olhar nos olhos, compartilhar silêncios. Isabel começou a praticar essa presença consigo mesma. Aprendeu a se escutar, a acolher suas emoções,
a estar ao seu lado nos dias bons e ruins. Esse aprendizado trouxe uma nova qualidade às suas relações. Amigos e familiares começaram a sentir essa diferença. O simples fato de Isabel estar presente fazia com que se sentissem acolhidos e valorizados. Ela percebeu que presença não exige perfeição. Exige apenas disponibilidade e verdade. Isabel descobriu que podia errar, mas ao estar consciente e aberta, sempre havia espaço para reconciliação. Esse novo olhar a deixou mais leve. Isabel já não buscava controlar tudo, apenas se entregava ao momento. Aprendeu que a vida acontece agora e que o amor verdadeiro só pode florescer no presente. Essa prática de presença também a preparava para o amor romântico. Isabel sabia que quando encontrasse alguém, estaria pronta para viver de forma diferente. Não tentaria mais ser o que não era, mas se mostraria inteira. Estar presente também significava respeitar os limites. Isabel aprendeu a reconhecer quando precisava de espaço e quando podia se abrir. Esse equilíbrio trouxe uma sensação de maturidade emocional. Cada passo dado com presença fortalecia sua confiança. Isabel percebia que já vivia o amor em pequenas coisas, mesmo antes de encontrar um parceiro. O amor estava em sua forma de olhar, de se relacionar e de existir. Assim, Isabel concluiu que estar presente era, de fato, a maior forma de amar. Essa verdade se tornaria o alicerce do romance que em breve chegaria para transformar sua vida. Após toda a transformação, Isabel sentia-se renascida. O peso que antes a sufocava havia se transformado em força. Agora, caminhava com leveza, carregando em seu coração apenas gratidão. Gratidão por sua mãe Clarice, por sua avó Madalena, pelas ancestrais esquecidas Maria e Ana, e até pelos amores que não deram certo. Esse sentimento de gratidão abriu espaço para um novo ciclo. Isabel já não olhava para o passado com dor, mas com ternura. Cada experiência havia sido necessária para conduzi-la até ali. Cada lágrima havia regado o solo onde floresceria sua nova vida. Foi nesse momento de plenitude que conheceu Bruno. O encontro aconteceu de forma simples, quase despretensiosa, mas carregado de significado. Ele não chegou para preenchê-la ou para salvá-la. Chegou para caminhar ao lado dela. Bruno era diferente de todos os homens que Isabel havia conhecido. Não exigia que ela se anulasse. Não a fazia sentir-se pequena. Pelo contrário, enxergava sua força e sua sensibilidade, e as valorizava. Com ele, Isabel sentia-se inteira. Os primeiros encontros foram leves, marcados por conversas profundas e silêncios confortáveis. Isabel percebeu que não precisava se esforçar para ser amada. Podia simplesmente ser ela mesma, e isso bastava. Esse era o amor que sempre sonhou. Com Bruno, Isabel descobriu que amar era partilhar e não carregar. Era caminhar lado a lado, respeitando as diferenças e celebrando as semelhanças. Cada gesto simples, um olhar, um sorriso, um toque, tornava-se uma prova de presença verdadeira. Esse romance trouxe ainda mais gratidão ao coração de Isabel. Ela sabia que só pôde encontrar Bruno porque havia primeiro se encontrado. Sem o reencontro com sua identidade e seu valor, não estaria pronta para viver esse amor. Juntos, Isabel e Bruno começaram a construir uma história baseada em respeito, leveza e autenticidade. Não havia pressa, nem cobranças, apenas o desejo sincero de compartilhar a vida, e isso era tudo o que Isabel sempre buscou. Ela compreendeu, então, que o verdadeiro final feliz não era apenas encontrar alguém. Era encontrar-se primeiro, para depois viver o amor de forma plena. Bruno foi o presente que chegou quando Isabel finalmente abriu espaço em sua vida. Assim, Isabel encerrou sua jornada com um coração cheio de paz. Descobriu que amar não é se sacrificar, mas estar presente. E com Bruno, encontrou não apenas um parceiro, mas um companheiro de alma. O recomeço, enfim, havia chegado. Você gostou do conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta de onde está assistindo essa história. Fique com Deus.